22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Presta atenção. Tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Então existe uma condição. Se é uma condição. Se crerem, se você acreditar, você vai receber. Tá certo? Tudo que vocês pedirem em oração, se vocês pedirem de acordo com a vontade de Deus em oração, se separando, vai acontecer. Agora vamos lá. Eu vou tentar escolher um texto que todo mundo conhece. Tá certo? Eu vou escolher um texto que todo mundo conhece e eu vou mostrar para vocês como é perigoso orar de forma errada. Eu vou mostrar para vocês como é possível e perigoso orar de forma errada, tá certo? Vamos lá, Mateus, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, versículo 7. Aqui está falando da oração do Pai Nosso, aquela oração modelo que a gente aprende logo cedinho, né? Quando a gente nasce, quem veio de um berço católico, ou cristão, evangélico, aprende o Pai Nosso, né? Então vamos lá, Mateus 6, 7 fala assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Olha só, aí meu Deus, já arranjei um monte de problema. Quando você chega nesse texto aqui, as pessoas religiosas, tem gente que não gosta de ser chamado religioso, ou gosta de dizer que a outra pessoa é religiosa, quando aquela pessoa tem uma vida fervorosa com Deus, que aquela pessoa se dedica a Deus. Por quê? Porque é um processo que ninguém gosta de falar, mas é algo que se chama inveja. Que na verdade a pessoa inveja, então ela ataca, porque ela não consegue ter uma vida constante com Deus, então ela ataca quem tem. É claro que existem os religiosos também, que são aquelas pessoas que têm um certo nível de conhecimento e usa para depreciar pessoas, né? Para colocar outras pessoas para baixo, se achando melhor do que outras. Esses religiosos aí também estão numa furada, num barco furado, porque aqui nesse Pai Nosso mesmo aqui, você vai ver que Deus também bate neles. Ele bate de um lado com aqueles que, eu não sou religioso, mas também não tem nenhum tipo de devoção a Deus e comprometimento, e os outros que são religiosos demais a ponto de usar o que sabe para derrubar outras pessoas. Por quê? Porque a mente não foi renovada, não está na dependência do Espírito Santo, ou está na carne, ou está no conhecimento só, sem a dependência de Deus. A oração te faz depender de Deus. Mas que tipo de oração? Que eu vou te ensinar aqui, a oração modelo. Vamos lá, Mateus 6, 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Aprende aí, primeiro ponto. Não fique repetindo sempre a mesma coisa. Se você tem dúvida, compra uma Bíblia onde as letras são vermelhas e você vai notar que foi Jesus que falou isso. Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Eu não vou mencionar religião aqui, que meu intuito aqui não é bater em religião. Religião, a palavra em si, religião, quer dizer religare, que quer dizer reconectar a pessoa com Deus. Se você quer ser reconectado com Deus, você tem que ouvir o que a palavra de Deus diz, amém? E o que ela diz? Não fique repetindo sempre a mesma coisa. Por quê? A mesma coisa, como fazem os pagãos. Os pagãos fazem esse tipo de oração, ficam repetindo a mesma coisa. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Tem pessoas que acham que por muito falarem, por muito repetirem a mesma oração ou a mesma reza serão ouvidos. Não é por isso que você vai ser ouvido, tá bom? Quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia, tá bom? Você pega lá a sua Bíblia, lá Mateus capítulo 6, 7, e vai ver que Jesus diz que não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai vê no secreto e o recompensará. O que isso está dizendo? Que quando você for orar, se separe. Vá para o seu quarto, vá para o monte, vá para a praia, mas tire um tempo a sós com Deus. Todo o tempo eu estou orando, beleza, eu também. Eu acho que nós temos que estar num espírito, num pensamento, todo o tempo de oração, eu sou mais do que vitorioso, que a Bíblia diz que eu sou, eu estou curado, repreendo as enfermidades, direto, em constante tempo com Deus. Porém, existe uma maneira que vai trazer intimidade. Essa intimidade se chama tempo a sós com Deus, TSD. Jesus, por muitas vezes, diz a Bíblia que ele estava sozinho, subiu ao monte sozinho para orar. Existe um tempo que você tem que ficar sós. Não adianta, tem gente que mora na mesma casa, mas não se fala. E aí? Mas eu moro na mesma casa. Mas está todo mundo ali, vê que eu estou ali. Não basta você estar ali na mesma casa, você tem que parar e dar atenção. Outro eu vou te mostrar aqui. Imagina só, um monte de garrafa aqui de Coca-Cola, por exemplo,
e eu vou com a mangueira e jogo água. Vai cair água em todas as garrafas, sim ou não? Mas é diferente quando a gente para e bota a mangueira dentro de uma garrafa. Ela vai encher. Amém? Tem pessoas com Deus é isso. É quando você para ouvir. Que tal você parar? As suas orações, a maioria das pessoas que oram, elas só falam. Dificilmente ouvem a Deus. Por quê? Porque elas estão sempre aceleradas. Eu tenho que ouvir isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E não conseguem parar. Eu já falei também sobre Marta e Maria. Né? Marta sempre atarentada, trabalhando, e Maria sentada, recebendo. Quando se trata da palavra de Deus, eu tenho que sentar, parar e receber. A mangueira vai encher a minha garrafa. Jesus está te ensinando sobre a oração para que você bote todos esses princípios em dia. E esse aqui é o último ensinamento da reflexão, não, que isso já virou uma pregação mesmo, né? Sobre a palavra de Deus. Vamos lá. Ele diz assim, ó: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo do pedirem. Tem gente que usa esse texto fora do contexto. Por exemplo, Deus sabe de tudo, por que eu vou orar? Porque Deus mandou, Deus que sabe de tudo, Ele quer que você fale, interaja, externe para Ele o que você precisa. Agora Ele está dizendo como. Você sai de onde você estiver, vai para o seu quarto, fecha a porta do quarto e ora. E Deus então vai ver que você está disposto a orar sozinho, sem ninguém ouvir as suas orações, mas você e Deus, Ele vai te recompensar em público quando você orar. Por isso que eu digo, tudo existe uma interação. Você tem que ler a Bíblia e obedecer. Tem gente que sabe da Bíblia para ensinar para os outros, ou para falar para outros, mas você tem que aprender da Bíblia para você. Essa mensagem eu estou até gravando para você, mas ela serve e eu aplico ela e escutarei essa mensagem também para a minha vida. Porque quanto mais eu ouvir a mensagem, mais eu praticar esses princípios na minha vida, mais abençoado serei. Amém? Então vamos lá. Ele diz assim, e aí ele vai falar, ó, versículo 9: Pai nosso que estás no céu. Ele diz assim, no versículo 9, ó, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Por que Jesus disse isso? Porque as pessoas não sabiam como orar. Elas não tinham entendimento. Elas que só chegar lá e orar, e reclamar, e dizer, coitadinho de mim. Isso não é oração. Isso não é oração. Oração é isso aqui, ó. Quando vocês orarem, versículo 9, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja a tua vontade. Versículo 10, venha o teu reino. Reino quer dizer governo. Então, olha, quando você vai orar, você vai deixar a sua vontade de lado, amém? E vai dizer, Senhor, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. Como é que acontece hoje? Você vai orar e você já vai orando assim: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero ser curado, Senhor, Deus quer te dar tudo isso. Mas não é isso que Ele te ensinou a orar. Ele te ensinou a orar que seja feita, venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu controle sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como é no céu. Por exemplo, no céu não há doença, então você pode orar para ser curado tranquilo, porque no céu não há doença, no céu não há mentira. Então você vai dizer, Senhor, me ajuda a andar na verdade, Senhor, me cura, porque no céu não há doença. Então você está orando com uma base bíblica, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa, dá-nos hoje o pão de cada dia. Quando você vai orar, você tem que agradecer pelo pão de cada dia, ou seja, todo dia Deus quer que você ore e agradeça pelo que você tem, ao invés, ai meu Deus, como é que eu vou, o que é que eu vou comer amanhã? Calma, Ele mandou você orar por hoje, tá certo? E agradecer Ele por hoje, tá bom? Até aí tudo bem, até aí dá para você suportar e para você aguentar, até aí eu creio que todo mundo aí tá de boa. Agora, a partir de agora, você vai ter que ser muito espiritual para entender o que eu vou te falar, porque o Pai Nosso, Ele vai aprofundando, amém? Agora vamos lá. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos lá. Tem gente que adora repetir oração, pega lá o Pai Nosso e vai rezar, e repete. Jesus mandou não ficar repetindo essa oração, tá? Outra coisa, quem não pode orar o Pai Nosso? Existe isso? Claro que existe. Se você orar o Pai Nosso não obedecendo o Pai Nosso, você está pedindo para ir para o inferno. Essa é a verdade. Como assim? Vou te ensinar. Versículo 11. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos lá, você é uma pessoa que não consegue perdoar, que não quer perdoar, que está
é magoado, ele não merece, perdão não tem nada a ver com merecimento. Eu garanto que você também não merece o perdão de Deus, nem eu, mas ele escolhe nos perdoar. Ele morreu na cruz para nos perdoar. Perdão é um mandamento, ele manda você perdoar. Quando você não perdoa, você já está em desobediência. Ele diz para você perdoar. Se alguém pecar contra você 70 vezes 7 no mesmo dia, ainda assim você tem que perdoar. Ou seja, perdoe sempre. Repita aí, perdoe sempre. Porque quem não perdoa é magoado. Quem não perdoa é machucado, é ferido. E quem é ferido, fere. Quem é ferido, fere. A amargura, está falando na Bíblia, que ela contamina muitas pessoas. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que não perdoou. Verdade? Eu já perdoei. Não perdoou. Quando você toda vez fica falando do passado, repete o passado, fala do passado, é porque você não conseguiu perdoar. O perdão vem de Deus, mas é uma escolha sua de aplicar. A Bíblia diz aqui, ó, para você estar orando, imagina você estar falando com Deus, que a oração é falar com Deus. Perdoa minhas dívidas ou perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles, assim como eu perdoo aos nossos devedores ou aquelas pessoas que me ofenderam. Agora imagina que você está orando o Pai Nosso, mas você não perdoa ninguém. E você está dizendo, Deus me perdoa assim como eu perdoo. Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, não me perdoe. E se o sacrifício de Jesus foi para perdoar os seus pecados, você está dizendo, Deus não me perdoe, porque eu não consigo perdoar um irmão, eu não consigo perdoar um pai, uma mãe ou alguém da família. O que você está dizendo? Não me perdoe. Sem perdão tem o que para você? Céu. Aqui não é, entendeu? Então, essa é a importância de você conhecer a palavra de Deus. Porque até na oração, eu vou pensar se eu vou orar esse Pai Nosso. É melhor orar assim, Senhor, me ajuda a perdoar, para que depois eu ore o Pai Nosso, tá entendendo? Porque o Pai Nosso é, ai Deus, eu quero tanto isso, eu vou orar o Pai Nosso para Deus me dar isso. Aí quando você vai orar o Pai Nosso, a sua boca está dizendo assim, ela está falando assim para você, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu governo, venha a tua vontade, domine a minha vida, seja feita a tua vontade. Ou seja, você está pedindo uma coisa para Deus, mas está dizendo, não, mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Aí você está com o coração aberto, quando você está dizendo, seja feita a tua vontade, ou seja, eu estou disposto a deixar a minha de lado, se a minha não for igual à sua. Mas tem gente que não está disposto a deixar a sua vontade de lado, e esse é o problema, que Deus sabe do coração. Eu preguei na célula essa última célula sobre dois personagens diferentes, Pedro e Jonas. Todos dois tinham um chamado. Um deixou tudo e seguiu Jesus. Jonas comprou uma passagem, gastou dinheiro e foi para outro lugar para não ir até Nínive. O que aconteceu? Tempestade na vida de Jonas, barco quase afundando na vida de Jonas, peixe grande engolindo Jonas, dificuldade através de dificuldade, porque ele não queria, ele ouvia Deus. A questão não é ouvir Deus, é você obedecer. Abel e Caim. Abel deu uma boa oferta a Deus, Caim ficou com inveja. Deus falou com Caim, se você obedecer, você não vai ser abençoado. Ou seja, Caim, tudo que você tem que fazer é outra oferta. Se você fizer o bem, você vai ser abençoado. É isso, mas Caim, Deus falou, mas Caim obedeceu? Não. Caim chamou Abel e matou ele lá no mato. É isso que eu quero te dizer hoje. A sua mente pode ser transformada se você gravar, reescutar essa mensagem, copiar os versículos bíblicos que aqui estão. Você tem que falar para as coisas acontecerem, Lembra, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Mas se vocês pedirem em oração da maneira correta, orando de acordo com a palavra de Deus. Quando você não sabe o que orar, lê os salmos. Tem muitos salmos que são orações que vão te guiar para a oração. Por exemplo, Salmo 103:1, olha só: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Ou seja, está num tempo de dificuldade, mas você está dizendo, bendiz a Deus, fala bem, não reclama, não murmura, não sai espalhando isso, mas bendiga o Senhor. Fale bem no momento de dificuldade, agradeça a Deus no momento de dificuldade, que você está sendo espiritual. Está dizendo aqui, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Por exemplo, você está passando por uma luta, mas não esqueça da bênção que Deus já te deu. Não esqueça de onde Deus já te tirou, do quanto Deus já te livrou. Seja grato mesmo nesse tempo de dificuldade, porque a dificuldade vai passar. Tá certo? Ele diz assim, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Ou seja, Deus quer te encher de bens na tua juventude. Deus quer te abençoar, mas bendiga. A bênção vem depois de você bendizer, de você falar bem, da sua alma prosperar, de você ter uma mente renovada, de todo dia, dia após dia, você escolher ser alegre e não triste. Escolher falar as palavras corretas e não as erradas. Amém? E para finalizar,
Eu vou deixar para vocês aqui um versículo. Deixa eu achar aqui, estamos acabando aqui. Onde é que foi esse versículo? Pronto, o que eu vou pensar então se é a renovação da mente para a cura interior? Filipenses 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensa no que é bom, pensa no que a palavra de Deus diz, pensa no chamado que Deus tem para a tua vida, amém? Feche os seus olhos onde você está, eu quero fazer uma oração por você e eu vou orar para que o Senhor venha renovar a tua mente. Você pode escutar de novo essa palavra, vai estar lá no YouTube, no nosso canal. Escuta, se foi bênção para a tua vida, passa para outras pessoas ouvirem também, porque aquilo que Deus te dá, ou te dá acesso, compartilha com outras pessoas que Deus vai te abençoar, vai te renovar, você não vai ser uma pessoa triste, você não vai ficar doente, porque se seu emocional está curado através da palavra de Deus, está sendo curado, porque é um processo, você vai conseguir abençoar outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, oro, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Ou esses vídeos que têm sido gravados aqui, Senhor, seja de manhã, seja à tarde, com o intuito de abençoar, Senhor. Porque a Tua palavra diz que quando nós conhecemos a Tua verdade, que é a Tua palavra, né, as coisas mudam na nossa vida. Nós somos libertos, Senhor. E eu oro, Senhor, para que toda cadeia caia, Senhor. Toda opressão do diabo, Senhor. Toda tristeza, toda enfermidade saia em nome do Senhor Jesus. Que as pessoas que estão ouvindo esse vídeo hoje sejam renovadas, tocadas, restauradas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Toca cada pessoa que está ouvindo aqui hoje, Senhor. Que elas sejam animadas, Senhor, e que entenda que é possível melhorar, é possível começar de novo, é possível o Senhor restaurar, Senhor, a saúde, Senhor, seja qual for a condição, Senhor. Tu és o Deus que ressuscita até mortos, Senhor. Quanto mais fazer uma cura interior. E essa cura sempre começa através da renovação da nossa mente, através do perdão, do amor incondicional. Assim eu oro, Senhor, nos dá desse amor, nos dá dessa graça e que nós prossigamos, né, em Te conhecer, Senhor, cada dia mais, Senhor. Eu Te agradeço por cada pessoa que nos ouvindo hoje, em nome de Jesus. Amém.